Alguns casos médicos da primeira temporada me chamaram a atenção e hoje eu vou contar para vocês os casos mais marcantes. Olá pessoal, eu sou a Aline Nascimento do Grey's Depressão e Império de Séries e se você é um louco por Grey's Anatomy assim como eu, já se inscreve nesse canal e compartilha com seus amigos. Vamos falar da primeira paciente chamada Kate Bryce. Ela é uma adolescente de 15 anos que chega ao hospital de helicóptero e já tem os seus primeiros atendimentos logo mesmo no heliponto. A equipe médica já está lá pronta para poder atender ela. A interna designada para cuidar do seu caso é a Meredith. Depois do primeiro atendimento, a Meredith está no hospital fazendo outras coisas e o bip dela recebe um chamado de emergência do quarto da Kate. Nessa hora, ela já sai correndo para o quarto da Kate para ver o que está acontecendo e quando ela chega lá, a paciente está super bem, ela só está entediada porque o canal da TV dela não passa o concurso de beleza que ela ia participar. Bom, a Meredith fica bem brava e acaba dando uma lição de moral nela. Um pouco mais tarde, houve um outro chamado de emergência do quarto da Kate, mas a Meredith não deu tanta importância quanto o primeiro, pois ela sabia que poderia ser em vão. Mas, quando ela chega lá no quarto, ela vê todo o time de enfermeiros cuidando da Kate e aí ela já fica bem desesperada, né? A Kate tá lá tendo convulsões múltiplas e ela meio que fica em choque. Ela pede então para chamar o Shepard e o Shepard não chega. O Derek tá lá fazendo outras coisas. Aí os enfermeiros começam a pressionar a Meredith, perguntando dos procedimentos, qual remédio era para dar para ela, para ver se passava aquelas convulsões e ela entra em choque. Nessa hora, a Kate Bryce ela acaba tendo uma parada cardíaca, né? E aí eles começam todo o processo de ressuscitação nela. Quando a Mer vê que o coração da Kate para, aí sim que ela consegue tomar as devidas providências assim, para poder ajudar ela. Depois desse momento, o Derek chega no quarto e já assume o atendimento, liberando a Meredith. Ele até foi bem grosseiro com ela nessa hora. Depois de todo esse momento de tensão, ele tem que ir lá falar com os pais da Kate e ele acaba falando para eles que não sabe o porquê que a Kate está tendo tantas convulsões assim. E aí os pais da Kate ficam bem bravos com ele porque acham que ele não é um bom médico, porque não sabe nem o que está acontecendo com a filha deles. Nessa hora, o Derek junta todo o time de internos e fala que quem conseguisse resolver esse caso iria participar da cirurgia da Kate com ele. A Cristina e a Meredith se juntam para ver se conseguem achar uma solução juntas para o caso da Kate. Elas vão até a biblioteca e começam a analisar os prontuários e tudo mais, até que elas estão conversando. E a Meredith lembra que uns dias antes a Kate caiu e bateu a cabeça levemente. Aí ela fala para Cristina, mas antes disso ela falou para Cristina que se elas achassem uma solução, quem iria participar era a Cristina, porque ela não queria nada com o Derek, que aí ela acaba falando para Cristina que dormiu com o Derek. Depois que ela lembra que a Kate caiu, as duas vão correndo atrás do Derek para contar e acabam encontrando ele no elevador. Aí elas vão toda empolgada falar que ela pode ter sofrido um aneurisma por causa da queda e ele fala que aquilo ali é quase impossível, que isso acontece de 1 em 1 milhão. Quando elas estão dando meia volta, ele abre o elevador novamente e fala para elas, bom, vamos ver então se a Kate é essa paciente 1 em 1 milhão. Depois de ter a confirmação do exame, Derek acaba chamando a Meredith para participar da cirurgia com ele e nessa hora a Meredith não tem nenhuma reação, deixando a Cristina bem desapontada, porque ela já tinha falado para Cristina antes que não queria fazer essa cirurgia com ele. Bom, a cirurgia da Kate foi um sucesso, eles conseguem resolver o caso e logo após, quando ela está sentada para fora da sala de cirurgia, ela acaba encontrando com a Cristina e as duas fazem as pazes, o que é uma cena que com certeza é bem marcante. A segunda vez
foi na 12ª temporada e dessa vez ela foi atendida pela Amélia Shepard, já que o Derek já estava morto. E quando ela viu a Meredith, ela falou que não acreditava que a Mary ainda trabalhava naquele hospital, que o pessoal ainda deixava ela trabalhar naquele hospital, porque no primeiro dia ela foi bem desastrada, ela não sabia onde eram as salas, não sabia onde era a sala de exame, nem os quartos, ela estava totalmente perdida. A terceira aparição da Kate foi na 16ª temporada, no julgamento da Meredith. E aí ela vai testemunhar a favor da Meredith. Ela acaba falando pro juiz que se não fosse a Meredith, ela não estaria viva hoje e com uma filha e seguindo a vida dela. O segundo caso é de uma mulher de 25 anos, vítima de estupro, que foi encontrada no parque em situação grave com um trauma craniano severo. O que chamou a atenção nesse caso foi o sapato da vítima, que era igualzinho ao que a Meredith estava usando naquele dia. A paciente foi direto para a cirurgia, porque ela já chegou num estado bem grave, e ela foi operada pelo Burke e pelo Shepard, e vários internos conseguiram assistir essa cirurgia, inclusive a Meredith. Enquanto os médicos estavam lá discutindo o caso da paciente na cirurgia, a Mer chama a atenção deles e explica que a paciente tem nome, e o nome da paciente é Alison. O Burke, no meio da cirurgia, encontra algo bem estranho dentro da paciente e ele começa a perguntar para os médicos na sala do que se tratava daquilo. Nessa hora, a Meredith ficou surpresa e aí o Burke pergunta para a Mer, fala, o que é isso então? E aí então ela fala para ele que era o pênis do agressor e sim, a vítima mordeu o órgão genital dele para poder se proteger. Essa paciente tinha mudado para Seattle somente há 3 semanas e o hospital tentou entrar em contato com a família dela, mas os pais tinham morrido e ela não tinha irmãos. Bom, como foi a Mer que descobriu o que era aquilo dentro do paciente, ela acabou ficando com a custódia do órgão genital até que a polícia chegasse, porque eles precisavam daquilo como uma prova para o caso. Então ela acabou que ficou andando com aquele órgão para o hospital de um lado para o outro. Enquanto ela está conversando com a Cristina no hall de entrada, chega um homem no estacionamento, todo ensanguentado e acaba caindo. Quando elas vão ver esse cara que caiu lá no estacionamento, elas percebem que a calça dele está toda ensanguentada. Então, elas acabam se tocando que aquele cara era o agressor da Alison. Foi o cara que estuprou ela. O estuprador chegou a passar por uma cirurgia, mas a Bailey ela não consegue costurar o órgão dele de volta, fazendo com que o paciente tenha que usar uma bolsa para urinar para o resto da vida. Depois da cirurgia da Alison, o Derek fica lá observando a Alison pela noite toda. E aí a Meredith chega e pergunta por que tanto tempo ele está ali observando aquela paciente, sendo que tem outros profissionais para fazer isso. E ele fala que se fosse ele no lugar da Alison, as 4 irmãs deles estariam lá, ou pelo menos ele gostaria que estivesse lá. O que foi bem irônico, porque quando ele ficou mal, quando ele ficou na mesma situação, a Meredith não chamou ninguém para se despedir dele. Depois disso, ele e a Mer conversam e a Alison piora, tendo que voltar a fazer cirurgia de novo. Nesse caso, ela precisou fazer uma craniotomia e o Derek teve que deixar o crânio dela aberto para poder baixar a pressão. A Mer fica bem chateada porque sabe que as chances da Alison se recuperar são mínimas. Mas depois dessa segunda cirurgia, o Derek continua observando ela de perto, continua lá no quarto dela. E enquanto ele tá ali observando, simplesmente, a Alison, ela abre os olhos e aí ele simplesmente pega e fala a frase para ela, bem-vinda de volta. Então, contra todas as probabilidades, ela conseguiu aí acordar depois de sofrer tanto. O agressor, nesse caso, ele foi algemado no hospital mesmo e acredito que depois da recuperação ele já foi logo preso. O terceiro caso que eu vou contar hoje é da senhorita Annie Connors. A Annie, ela tinha 43 anos e ela chegou ao Seattle Gracie com um tumor enorme na barriga. Quem fez a primeira apresentação desse caso foi o Alex Karev. O cirurgião responsável foi o Dr. Burke.
Bom, com essa paciente, o Alex ele foi todo gentil. Depois do atendimento inicial, o Burke pede para a Izzy levar a Annie para fazer a tomografia, porém ela pede para o Burke se poderia trocar com o Alex, porque ela se sentiu super confortável, ele foi super bondoso com ela e atencioso, enfim. O Burke concorda e os dois vão direto para a sala de tomografia. Já prestes a começar o exame, o Alex super tranquiliza ela e fala que qualquer coisa só chamar, que ele estaria lá no microfone e ok. Depois que ele coloca ela na máquina, ele volta para a salinha de exames com um outro profissional para olhar lá a tomografia dela e nessa hora ele começa a falar muito mal, que não sabe como que ela deixou chegar naquele tamanho e tudo mais. Enfim, ele foi bem rude, falando com o outro profissional e não se tocou, mas o microfone estava ligado e ela estava dentro da máquina de tomografia escutando tudo que ele falava. Depois do exame, o Burke volta para o quarto dela e fala que eles precisam operar, que vai ser uma cirurgia longa e difícil. E aí ela começa a perguntar para ele se aquela cirurgia realmente era necessária e ele confirma que sim, porque aquele tumor já está pressionando os pulmões dela, ela está ficando com falta de ar e ela falou que concordaria sim em fazer a cirurgia com uma única condição, que era se o Alex não participasse da cirurgia. Na hora, nem ele nem o Burke entende muito bem e aí ela fala um trecho que ele falou mal dela, né? E aí ele percebe então que o microfone estava ligado. Saindo do quarto, o Burke pergunta pro Alex o porquê que a senhorita Connors não queria ele na cirurgia e ele explicou, falou, nossa, talvez o microfone pudesse estar ligado e acho que ela ouviu minha conversa com a profissional lá. Nessa hora o Burke fica bem bravo e tira ele da cirurgia e não só isso, ele tira o Alex de todas as cirurgias durante uma semana. Como era uma cirurgia muito complexa, o Burke precisava colocar alguém no lugar do Alex, então ele chamou o George e a Cristina para poder ajudar ele nessa cirurgia. O George foi preparar a paciente antes da cirurgia e quando ele chegou lá para fazer os exames, o George sempre foi fofo e com certeza tratou super bem a paciente, só que como ela já estava meio desconfiada, porque o Alex também foi super fofo com ela no começo, ela não deu muita bola pro George, né? E aí ela até falou pra ele, tipo, não precisa me tratar bem, porque... Enfim, ela já começou a se pôr pra baixo ali mesmo, né? E aí o George pergunta pra ela, por que você deixou chegar nesse ponto? E ela se surpreende com isso, porque desde que ela tinha chegado no hospital, ninguém tinha perguntado pra ela o porquê que ela tinha deixado o tumor chegar naquele ponto. Ela então explica pro George que toda vez que ela entrava no hospital, alguém morria. Isso aconteceu com o pai dela, aconteceu com os avós, aconteceu com a mãe da melhor amiga e aconteceu até com a irmã caçula. Então ela tinha muito trauma de hospital, por isso que ela deixou o tumor chegar daquele tamanho. Quando o Burke está fazendo a cirurgia, a Izzy vai lá chamar ele e diz que tem um outro procedimento de urgência cardíaco. Nessa hora o Shepard assume a cirurgia e continua lá operando a Annie, porque o tumor também ia chegar próximo à espinha. Quando Derek assume a cirurgia, logo depois tem uma complicação e aí começa a jorrar sangue para todo lado. Nessa hora o estoque de sangue da sala de cirurgia é muito baixo e não ia dar. Como o Alex está assistindo da galeria essa cirurgia, ele já sai correndo atrás de sangue. Nessa hora, a cirurgia fica bem crítica e quando o Alex já chega na sala de cirurgia com as bolsas de sangue, a Annie Connors já tinha falecido. O Derek tenta ressuscitar ela por uns 20 minutos, mas sem sucesso. E aí o Alex fica muito mal. Esses foram os casos de hoje. O que vocês acharam? Tem algum caso médico que você quer que eu conte aqui? Então comenta aqui embaixo. Já compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de curtir. Eu espero vocês no próximo vídeo.